Vamos agora abrir a palavra de Deus no capítulo 40 de Isaías e vamos ler os primeiros 11 versículos deste capítulo. Isaías 40, assim diz a palavra de Deus: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. A profecia de Isaías, amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, a profecia de Isaías começa com palavras duras de juízo. Isaías está pregando a um povo da aliança que está se entregando ao pecado e incredulidade, infidelidade. E se nós não estamos mais acostumados hoje em dia na igreja moderna de ouvirmos palavras de juízo, palavras de reprovação, a Bíblia é cheia e repleta de tais pregações, chamando o povo de Deus a se arrepender dos seus pecados. E na primeira parte do livro de Isaías, especialmente nos primeiros 39 capítulos, Isaías, ele fala sobre o juízo que vem sobre o povo de Deus, não somente sobre as nações ao redor, mas também sobre o povo infiel de Deus. Nós podemos ver no capítulo 6, quando Isaías recebe seu chamado, sua vocação, ele vê a visão da glória e a santidade do Senhor no templo. Ele fica completamente abalado e arrasado. Ele se sente um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de lábios impuros, quer dizer, nem ele, nem o povo tem condições de louvar, de adorar a Deus como este deve ser adorado e glorificado por causa de ser tão glorioso e tão santo. É chocante que o profeta Isaías recebe sua vocação em termos tão terríveis de proclamar uma palavra que no início vai ser rejeitada, que vai servir para endurecer muitos corações na incredulidade, que esta palavra vai ser falado e proclamado e que a consequência vai ser que o povo vai apanhar o juízo de Deus, as ameaças da aliança, as maldições que Deus promete na sua aliança. E Deus é um Deus fiel, Ele cumpre não somente as suas promessas de bênção, mas também suas promessas de maldição. Uma vocação, se você ler capítulo 6 de Isaías, uma vocação que deixe o profeta tremendo. Até quando ele diz no verso 11 de Isaías 6, até quando, Senhor, eu tenho que pregar uma palavra tão dura? E Deus diz, você vai pregar até que tudo fique destruído. Meu povo vai sofrer destruição, vão perder tudo, vão sofrer até
lá no fundo do copo, do cálice da minha ira, eles vão beber. Mas a vocação de Isaías no capítulo 6 termina com a nota e a luz do Evangelho. Mesmo tudo sendo destruído depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Deus fala na vocação de Isaías em termos de uma árvore derrubada, mas fica o toco, e deste toco vem crescendo novo crescimento. Uma santa semente vai permanecer. Deus vai guardar o fiel remanescente, e deste fiel remanescente vai reestruturar, reconstruir o povo de Deus. E quando nós chegamos na segunda parte deste livro, no capítulo 40, nosso texto, nós estamos vendo Deus fazendo exatamente isto. E coisa interessante é que Isaías profetizava 39 capítulos de juízo. No capítulo 40 ele fala sobre restauração, mas ele fala da restauração antes de se cumprirem as profecias de destruição. Ele diz, no futuro vocês vão para o exílio, vocês vão sofrer, mas antes de isso acontecer, deixe-me já falar a palavra de consolo. Deus é um Deus que mesmo em meio de juízo, Ele se lembra da sua misericórdia. E Deus proclama, por meio do profeta, consolai, consolai o meu povo, verso 1 do nosso texto. E veja que esta palavra consolai é um imperativo. Deus está mandando consolar. A quem Ele está mandando? A uma pessoa? Não, Ele está falando no plural. Ele está falando a muitas pessoas. Consolai. Deus não dá o anúncio da sua graça, da sua misericórdia, por meio de apenas uma fonte, uma só pessoa, mas Deus manda uma multidão de mensageiros anunciar que Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus misericordioso, e Deus vai levantar profetas e pregadores que proclamarão o seu evangelho, suas boas novas. As boas novas que Deus perdoa, que Deus restaura, que Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, que Ele é um Deus que é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. É isto que Deus fez. Mais ou menos 1 século e meio depois de Isaías falar as palavras do nosso texto, na época do rei Ciro, Deus pôs fim ao exílio. Ele permitiu seu povo voltar à terra prometida. E no fim do exílio, Deus levantou profetas como Daniel, Esdras, Neemias, Zacarias, Malaquias e outros. E esses profetas anunciavam a graça e a salvação de Deus do seu povo. Eles obedeceram esta profecia e este chamado de Deus no capítulo 40 de Isaías. Consolai, consolai o meu povo. Mas isso foi só o início do início. Porque esta palavra de consolação, dada a muitas mensageiras para trazer o povo de volta do exílio, foi uma palavra que cresceu e cresceu, se amplificou e atingiu finalmente não somente todos os judeus, mas também os gentios. E falou não somente de um consolo e de uma libertação do exílio físico, mas no Senhor Jesus Cristo, Deus manda seus mensageiros, consolai o meu povo, com as boas novas de um Salvador que liberta do pecado, do poder do diabo. Este consolo anunciado aqui para o povo de Deus no Antigo Testamento, no Senhor Jesus Cristo, brilhou e explodiu com uma glória que palavras não podem descrever. O próprio Deus se encarnou e o próprio Filho de Deus, Ele promete não somente perdão pelos pecados e falhas do povo de Deus no Antigo Testamento, na aliança, mas perdão a todo pecador que se arrepende e crê com verdadeira fé.
Isto baseado na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então os pregadores do Evangelho hoje têm ainda mais motivo e mais fundamento para proclamar consolo e esperança a pecadores sofrendo as consequências do pecado, também as consequências dos seus próprios pecados. Consolai o meu povo. É a mensagem e o chamado que Deus dá a muitas mensageiras. E hoje, irmão Adriano, você vai se levantar e você vai ficar em pé perante esta igreja e Deus vai colocar sobre você esta tarefa gloriosa de declarar a pecadores tristes e aflitos e perdidos o consolo de Deus. E você vai tomar, Adriano, seu lugar neste grupo de homens de Deus que no decurso dos séculos estão proclamando consolo e conforto para o povo de Deus. O único conforto na vida e na morte de que para o crente que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, Jesus é meu único consolo. Sim. Hoje você vai ser ordenado para servir Deus no Evangelho. Você vai ser ordenado como ministro da igreja, ministro da palavra. E a palavra ministro significa servo, alguém que deve ministrar. Infelizmente, hoje em dia, muitos têm se esquecido do significado deste termo. Um ministro é alguém que fica servindo, que não fica mandando. E quando ele lavou os pés dos seus discípulos, Jesus Cristo nos mostrou claramente por seus atos o que é ter ofício na igreja de Deus. Ter ofício é servir, é se humilhar, a diminuir, para que Cristo e sua noiva possam crescer. Eu quero dividir o texto de hoje de manhã, capítulo 40 de Isaías, verso 1 até 11. Eu quero dividir em 4 pontos. Você é chamado para ser ministro de Deus, chamado para ser ministro da palavra, chamado para ser ministro da igreja e finalmente chamado para ser ministro de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, hoje nós recebemos um pastor que é chamado para ser ministro de Deus. Veja quem está falando no verso 1. Consolai meu povo, diz o vosso Deus. E Deus é aquele que fala, falai ao coração de Jerusalém. É Deus que ordena, é Deus que chama os seus mensageiros. E Paulo diz no Novo Testamento, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ninguém se levanta, ninguém se auto-ordena, ninguém se chama a si mesmo para proclamar o Evangelho. É Deus que chama. E, portanto, quando o ministro devidamente chamado, devidamente ordenado, quando ele declara o Evangelho, ele pode dizer assim, diz o Senhor, aquele que me chamou. Porque o ministro, ele é arauto. Ele fala em nome do grande Rei dos Reis. E assim a pregação de um ministro, por mais humilde, por mais não importante que ele seja, mesmo ele sendo uma pessoa com poucas condições, mesmo ele sendo um pecador tão fraco nele mesmo, não importa. Quando ele fala em nome de Deus, ele desaparece. É Deus que está falando quando ele diz, conforme a Bíblia, assim diz o Senhor. E por isto, a igreja deve ter cuidado quando escolhe e elege e ordena pregadores. Que estes devem ser homens que estejam cientes de que eles são ministros e servos de Deus. Eles não são empregados da igreja. Eles não são pessoas que devem falar à igreja aquilo que a igreja quer, porque a igreja está pagando o salário deles, o sustento deles. O ministro não está aqui para nos pastorear e nos dar aquilo que nossos corações pecaminosos estão querendo. Ele vem em nome de Deus.
Por isso o pregador, o ministro de Deus deve tomar cuidado de falar conforme aquele que o mandou. Suas opiniões talvez sejam muito interessantes, mas quando ele sobe o púlpito, as suas opiniões ficam em casa. Porque no púlpito o ministro não fala suas palavras, não fala seus pensamentos, não fala sua erudição, mas ele proclama oficialmente a vontade do Altíssimo. É como um embaixador não tem direito de falar em nome próprio. O embaixador fala oficialmente em nome do rei ou do presidente que o mandou. E hoje Deus chama você, Adriano, a proclamar perdão e consolo ao seu povo. Ele chama você a pregar a uma igreja militante e uma igreja que está no meio da batalha, que está lutando todos os dias contra o diabo, contra o mundo e contra a própria carne. E as pessoas vêm para a igreja nos domingos cansadas da luta. E as pessoas precisam não de divertimento. Eles precisam de reforço. Eles precisam ser animados na luta. Eles não precisam de teatro. Eles não precisam de aulas de divertimento, mas eles precisam ouvir pela boca do embaixador e arauto de Deus: sejam consolados, meu povo. Veja o verso 40, o capítulo 40, verso 2. É isto que a igreja reunida precisa ouvir do arauto de Deus. Falai ao coração de Jerusalém, diz Deus. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Sabe que Isaías aqui está falando que no fim do exílio, quando o povo apanhou o castigo já previsto na lei e na aliança, eles iriam ouvir pregadores que iriam trazer uma mensagem dizendo: bom, chegou ao fim o tempo de castigo, vocês podem voltar para casa agora. Vocês já cumpriram o castigo, como quando nós disciplinamos nosso pequeno filho, ele errou, nós mandamos para o quarto, ele tem que ficar de castigo, mas depois de terminar o devido tempo, nós chamamos de volta e tem reconciliação, ele pode de novo participar plenamente na comunhão da família. É isso que os mensageiros vão proclamar a Israel depois do fim do exílio. Mas sabe o que já foi glorioso ouvir no Antigo Testamento? O fim do castigo, voltar para casa, estar na terra prometida, perto do templo, perto de Deus, na presença do Deus da aliança. Isso se torna uma mensagem ainda mais gloriosa depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus vem até nós por meio dos seus mensageiros hoje. Ele proclama a nós, Ele fala aos nossos corações, Ele nos consola com a mensagem maravilhosa de que os nossos pecados foram cabalmente pagos pelo sacrifício dele na cruz. Que Jesus foi exilado da santa presença de Deus para que nós possamos receber e experimentar a reconciliação. Se os pecados do povo de Deus no Antigo Testamento levou este povo ao exílio, e se foi evangelho ouvir o fim deste castigo e voltar para Deus, quanto mais nós ouvimos a mensagem que Jesus nos reconciliou com Deus. Fala aqui no versículo 2 sobre iniquidade perdoada ou expiada. O pagamento foi feito. E isto é o evangelho que o pregador deve pregar. Ele não prega um meio evangelho. Ele não prega, bom, você pecou, mas você pode restaurar a si mesmo. A redenção e a expiação que o pregador de Deus, o ministro de Deus proclama, é uma expiação plena. O seu pecado foi perdoado. Não existe mais. Tem copiosa redenção.
Toda a sua iniquidade está perdoada. Não sobra nada que Deus está mantendo contra você. Aquele que confessa os seus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo, ele pode ter a alegria de saber com certeza de que a vitória é segura. E o fim está chegando. E o tempo está chegando, o dia está chegando quando Deus vai nos trazer de volta dentro da sua santa presença. E nós, no Senhor Jesus Cristo, podemos viver com Ele para sempre. Reconciliados. O pecado foi tratado. Mas ele continua falando nos versos 3 até 5. Ele fala nesses versículos sobre a necessidade de se preparar para esta vinda do Senhor com seu evangelho de conforto. Ele fala sobre uma voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Ele fala sobre vales aterrados, montes que serão nivelados. Ele fala sobre caminhos tortuosos retificados, e lugares escabrosos aplanados. E tudo isso para quê? Todo esse planejamento, todo esse preparo para quê? Porque a glória do Senhor vai se manifestar. O povo de Deus vai parar de ver sofrimento, vai parar de ver castigo, vai parar de viver em meio de um mundo perverso e rebelde contra Deus, e o povo de Deus vai voltar para a santa presença de Deus e vai enxergar e ver a glória do Senhor. Veja que o povo de Deus no exílio tinha que se preparar para este dia, quando Deus iria voltar para trazê-los de volta em reconciliação. E nós também precisamos preparar os nossos corações e nos preparar como povo de Deus para a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. A primeira vez que Ele veio, muitas pessoas não prepararam o caminho. Ele veio até os seus e os seus não o receberam, diz a palavra no livro de João. Jesus vem de novo para julgar os vivos e os mortos, e nós temos a tarefa de preparar os nossos corações para este dia. Você está preparado? Você está se preparando, povo de Deus? Veja que qualquer pecado que você está nutrindo em sua vida, qualquer coisa que você está guardando longe do Senhor, qualquer área da sua vida que você está dizendo ao Senhor: fique longe, fique fora desta parte da minha vida. Seja minha vida sexual, seja minha vida financeira, seja minha capacidade de pensar, seja meu emprego, seja meu divertimento, seja qualquer coisa, qualquer área da sua vida que você está dizendo a Deus: não entra aqui. Tem uma barreira causada por seus pecados, e a Bíblia está chamando você, o Senhor está chamando você a tratar isso. O Senhor vem. Ai daqueles que ainda estão com barreiras causados pelos pecados não arrependidos. Ai daqueles na vida do Senhor Jesus Cristo que têm pecados não arrependidos, pecados que eles estão se entregando a estes pecados. Eles não verão a glória do Senhor. Veja, irmãos, como é terrível, é fatal segurar o pecado, amar o pecado, não querer abrir mão do pecado. Se você está vivendo em algum pecado, saiba que isso pode levar você a não ver a glória do Senhor na sua vinda, mas a ver sua ira, seu juízo. Então vamos ouvir o clamor do Evangelho: preparai o caminho, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Porque isso o Evangelho faz, meus irmãos. Você não tem condições, eu não tenho condições de aplanar as coisas, de tirar esta barreira de pecado entre mim, pecador, e um Deus santo. Eu não posso resolver isso. Eu não posso derrubar esta barreira causada pelo pecado, mas a palavra pode. E veja que esta palavra pregada fielmente toca corações. Falai ao coração de Jerusalém. E esta palavra que toca corações fala sobre perdão, fala sobre expiação, fala sobre reconciliação. E quando o Espírito Santo aplica esta boa nova em corações,
pecados são confessados, pecados são perdoados, e barreiras são aplanados e destruídos, e assim Deus está preparando para si um povo que está preparado para receber a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e para ver a sua glória. Sim, a palavra derruba qualquer barreira entre nós e um Deus santo, mas também derruba, em geral, qualquer coisa que pode se erguer contra Deus neste mundo. Veja o que Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, que a palavra destrói os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, irmãos, Deus sabe quais são as barreiras na sua vida contra Ele. Deus sabe o que está separando você dele, as coisas que você está ainda segurando em sua rebeldia. E Deus, em sua graça, manda um pastor, um pregador. Este pregador vai proclamar uma palavra que tem poder para quebrantar seu coração e para tratar o seu pecado, para que você seja preparado para ver a glória do Senhor. Isto que acontece quando a pregação está sendo feita por um ministro de Deus fiel. O povo que está ouvindo esta mensagem falada aos seus corações começa a ser transformado. E mais Cristo começa a brilhar nestas vidas. E o povo é transformado, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, conforme a imagem de Jesus. Tudo isso acontece quando o ministro de Deus é um fiel ministro de Deus. De fato, pregação por pregadores que são verdadeiros ministros de Deus, seguros e convencidos da verdade daquilo que eles estão dizendo. De fato, não tem coisa mais linda ou gloriosa aqui embaixo na terra. E veja o que Deus diz no final do verso 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Estas palavras descrevem e resumem o ministério de um ministro de Deus. Quando ele fala palavras de conforto, quando ele fala palavras de reconciliação, ele pode dizer isso com tanta segurança, pois a boca do Senhor o disse. Adriano, pregue o Evangelho, pregue o consolo ao povo de Deus, que tem fundamento, porque Deus o disse. Então seja o ministro de Deus. Ministro de Deus, em segundo lugar, Deus chama você a ser ministro da palavra. Em vez de no verso 6. Uma voz diz clama. E alguém pergunta, clamar o quê? Porque todas as coisas que o ser humano pode dizer são coisas temporárias, são coisas passageiras. O ministro fiel é servo da palavra. E veja o cuidado do texto para definir isto. Porque a voz celestial manda clamar e a resposta vem perguntando e pedindo mais definição. E aí depois tem uma explicação por que ele está pedindo mais definição. A sabedoria humana, a erudição dos homens, não dá em nada, não tem consequências duradouras e eternas. Então, o que eu tenho a dizer? O que um ser humano pode dizer a pecadores perdidos para mudar suas vidas? E a resposta vem claramente. Na verdade, verso 7, o povo é a erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Quer dizer, o ser humano não tem nada a dizer, nada que pode ter poder para mudar vidas, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Irmãos, como nossos pastores precisam guardar isso nos seus corações. O que é de clamar? Porque tem muita filosofia linda, muitas ideias humanas impressionantes. Até tem, de uma certa forma, uma certa glória na sabedoria e no conhecimento humano. Mas no final das contas,
Essas coisas murcham e secam e não dão vida. Então veja, nos últimos não sei quantos milênios deste mundo, quantas vezes o homem procura melhorar as coisas com sua sabedoria, com sua erudição, com sua inteligência. E o homem se levanta no púlpito e diz, para tratar as consequências do pecado, para solucionar a tristeza humana, nós precisamos de mais educação. Nós precisamos de menos violência. Nós precisamos de mais dinheiro, de mais saúde. E por milhares de anos, o homem procura anunciar soluções ao problema do pecado, mas em milhões ou milhares de anos, o homem nunca chegou a conseguir transformar nada nesta vida. É só Deus que vem com uma solução radical. Ele vem com uma solução não para as consequências do pecado, mas ele vem com uma solução que vai até a raiz do problema de uma forma radical, literalmente radical. Ele solucionou a raiz do problema, que é o pecado. Ele anuncia nova vida para pecadores mortos. Veja o que Pedro diz em sua carta, que é pela palavra de Deus que somos regenerados, tornados, transformados em novas criações. É isto que um ministro da palavra pode anunciar. Ele pode anunciar vida nova, regeneração. O Espírito Santo opera com poder por meio da palavra. Você quer ser um pregador de poder, Adriano? Então pregue a palavra, porque esta palavra é o poder de Deus. O poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. E quando a palavra pregada é fiel, quando a palavra pregada é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Deus, pelo seu poder, salva pecadores. Esta palavra do Senhor Jesus Cristo é tão poderosa que o profeta diz que é como um martelo que esmiuça a pedra. Então, se você quer quebrantar corações duros, fale a palavra. Pregue a palavra, seja ministro da palavra. Não tem outra esperança para pecadores perdidos, rebeldes, filhos da ira. Eles precisam de experimentar este poder de Deus para quebrantar seus corações. E nada pode quebrantar, nada pode esmiuçar estas pedras destes corações incrédulos, senão a pregação da palavra. Hoje o Espírito Santo está ordenando você para fazer exatamente isto, para proclamar a palavra, para ser ministro da palavra. Então, em nome de Deus, eu conjuro-te, Adriano, não siga as multidões de chamados pastores que falam muitas coisas, mas pregam pouco a palavra de Deus. Mas alimenta seu rebanho. Alimenta seu rebanho não com as coisas transitórias deste mundo e da sabedoria humana. Alimenta seu rebanho não com manifestações da sua erudição, não com a última coisa que você leu na revista Veja na semana passada, mas apacenta seu rebanho nas pastas verdejantes da palavra de Deus. Deus chama você a ser ministro de Deus, a ser ministro da palavra. Também Deus chama você a ser ministro da igreja, servo da igreja. Verso 9 fala sobre isso. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o pregador fiel, o ministro da palavra de Deus, o ministro da igreja, deve subir um monte para proclamar sua mensagem. Quer dizer que ele tem que se colocar num lugar onde é fácil para ele ser ouvido. Mas ele tem que se levantar não para a glória própria, não para se manifestar, não para aparecer ele mesmo, mas ele tem que subir para que Cristo seja ouvido, para que Cristo seja engrandecido. Segunda coisa é aquilo que nós aprendemos nesse versículo 9, é que a sua pregação não é particular a você. De fato,
Kennedy, ou pastor Alessandro, pastor Tiago, pastor Adriano, em si, não são importantes. Não a pregação deles, não é o ministério deles. Em Mateus 28, Jesus dá à igreja a tarefa de proclamar as boas novas para o mundo perdido. E a Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Não é pastor fulano ou pastor Beltrano que é a coluna e baluarte da verdade. Por isso, a tristeza que nós vemos o fenômeno hoje em dia de ministérios pessoais desligados da igreja visível, homens que até têm um dom de falar, de retórica. Então eles criam ministérios com seus nomes até estampados nas camisas e nos sites de internet. Eles usam a palavra de Deus para se engrandecer, para se enriquecerem. Às vezes até falando coisas certas, mas o ministério deles desligado da igreja visível não pode ser assim. Veja, verso 9. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, é a igreja, o povo de Deus, que tem esta tarefa. E dentro desta igreja, os mensageiros fiéis sobem a monte e anunciam para o mundo, mas em primeiro lugar, para a igreja, para Jerusalém, as boas novas do Evangelho. Isso é importante. O pastor, ministro de Deus, ministro da palavra, deve ter um coração que anseia pela conversão de pecadores. Mas se ele for correndo pelo mundo, pregando a pecadores, e se ele esquecer de alimentar o rebanho, ele está em pecado. O verdadeiro e fiel ministro de Deus, ministro da palavra, começa alimentando a igreja de Deus. Porque é por meio de alimentar a igreja de Deus, quando a palavra de Deus está transformando a igreja de Deus, que esta igreja vai brilhar e brilhar e brilhar cada vez mais forte neste mundo escuro. E brilhando neste mundo escuro, lá em cima de um monte, a igreja vai atrair muitos mais pecadores das trevas. Quer chamar pecadores perdidos ao arrependimento? Seja ministro da palavra na igreja. Alimenta a igreja, edifica a igreja, e que sua palavra pregada seja usada para transformar a igreja, para que a igreja possa ser usada por Deus, para atrair muitos mais pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque a igreja e sua mensagem não podem ficar escondidos. Deus chama a igreja a subir um monte alto, erguer a sua voz fortemente e proclamar as boas novas. Ele chama o mensageiro da igreja, o pastor da igreja, a declarar ao povo de Deus: eis aqui seu Deus. Veja isso. O que o povo deve ouvir quando vem cultuar? O que o povo deve ouvir quando está ouvindo a pregação? Ele deve ouvir estas palavras desta mensagem: eis aqui o vosso Deus. A pregação fiel engrandece o nome de Deus. A pregação fiel coloca em frente do povo a visão da glória de Deus, do amor de Deus, da santidade de Deus, do perdão de Deus. Que tristeza! E hoje em dia você vai para muitos cultos e você não vai ouvir esta mensagem: eis aqui o vosso Deus, porque você não vê Deus na pregação, se tiver pregação. Mas se tiver mensagem, você vai ouvir coisas semelhantes com: eis aqui, meu povo, sua bondade natural. Eis aqui seu valor tão grande. Eis aqui seus pensamentos tão importantes. Eis aqui como você, pecador, é tão amável em si mesmo. Eis aqui você. Pregação infiel ergue e levanta o pecador, em vez de levantar e engrandecer o Deus que salva pecadores. E se isso não for já terrível demais, muitas pregações hoje em dia nem estão mais dizendo: eis aqui você, mas estão dizendo: eis aqui a mim. Veja minha erudição, veja minha inteligência, veja minha retórica, veja
meus dons impressionantes, meus talentos, minha beleza, minhas roupas, meus planos, meus sucessos. Seja ministro da igreja. E como fiel ministro da igreja, anuncia a esta igreja algo que é vida para a igreja. Mostre, coloque em frente de uma igreja sofrida a visão de um Deus glorioso e um Deus que perdoa. Que esta tarefa de proclamar as boas novas acha sua manifestação mais sublime no ofício da palavra, o ministro da palavra. A igreja inteira está neste mundo testemunhando acerca do Evangelho, por meio de uma vida santificada e transformada. Mas é especialmente no ofício do pregador que a igreja pode falar o Evangelho, este Evangelho que é poder de Deus para a salvação. E você vai servir a igreja, Adriano, apacentando-a com a palavra apostólica, consolando-a com as boas novas de Jesus Cristo, fazendo a igreja crescer no conhecimento de Jesus Cristo, para equipar os santos para desempenhar seu serviço neste mundo e para a edificação do corpo de Cristo. Em palavras mais simples, sua pregação deve fazer esta igreja crescer em amor, crescer em fidelidade, crescer em compromisso, crescer em santidade na medida que estão vendo a visão da glória e da santidade de Deus. Você deve ser ministro de Deus, ministro da palavra, ministro da igreja e, finalmente, você deve ser ministro de Cristo. Veja o verso 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele sua recompensa, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Já ouvimos que o ministro deve ser ministro de Deus. Mas aqui nós damos atenção especial à terceira pessoa da Trindade e seu ofício de pastor. A igreja proclama Cristo. Cristo, que é o sumo sacerdote, mas também que é o bom pastor. E veja o que a igreja diz sobre Cristo. Que ele vem julgar os vivos e os mortos. Os versos 10 e 11 mostram os dois aspectos da vinda de Jesus Cristo. Ele vem com poder, ele vem com seu braço que domina, que derruba qualquer rebelde. Ele vem com seu galardão e sua recompensa, e quando o pecador está ouvindo as palavras, este pecador deve tremer. Porque a igreja proclama Cristo que vem como juízo para julgar. E todo pecador não arrependido, Cristo vai lançar no fogo eterno do inferno. Ele vem com braço forte, ele vem com sua recompensa como juiz. E como o ministro de Cristo deve anunciar este Cristo bíblico, e não este Cristo falso, que vem da imaginação do homem, este Cristo tão manso que nem pode machucar uma mosca, este Cristo que só sabe falar a palavra amor, mesmo quando pecadores odeiam a Ele e pecadores estão rebelando contra Ele. Mas a Bíblia chama você a ser ministro de Cristo e anunciar aquele que vem julgar os vivos e os mortos. Ser ministro de Cristo significa que não podemos deixar de proclamar a ira de Deus contra o pecador e contra o pecado. Jesus tem uma espada afiada de 2 gumes, e quando a palavra de Cristo é pregada, o Espírito de Cristo vai aplicar esta palavra ou para a vida ou para a morte. E quando Jesus vem julgar, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Ele vai separar os pecadores não arrependidos dos pecadores que se refugiam no sangue perdoador, santificador de Jesus. A palavra corta para os dois lados, para a vida e para a morte. Se você quer ser um fiel pastor e ministro da palavra e de Cristo, Adriano, pregue esta palavra em toda a sua beleza, toda a sua integridade. Que anunciando Cristo,
deve deixar o pecador não arrependido tremendo, arrasado, com medo. E ao mesmo tempo, deve consolar e falar palavras de paz somente para os arrependidos, somente para os filhos de Deus. Veja isso. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Deus não chama um ministro de Cristo de falar consolo de uma forma não pensada, de uma forma promíscua, falando consolo para todo mundo, independente de arrependimento, de conversão. Deus chama o mensageiro do Evangelho a anunciar consolo ao seu povo, de anunciar paz àqueles que conhecem Jesus pela verdadeira fé. Veja que repetidamente nesta segunda parte desta profecia, no capítulo 48, verso 22, no capítulo 57, verso 21, no capítulo 66, verso 24, repetidamente Deus, por meio do profeta, diz: não há paz para o ímpio. Capítulo 57, verso 21, não há paz para o ímpio, diz o Senhor. E capítulo 66, verso 24, desenvolve um pouco com mais detalhes esta palavra. Isaías 66, verso 24, e sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Esta mensagem, o fiel servo de Cristo anuncia. Ele anuncia para trazer juízo sobre os incrédulos. Ele anuncia para levar os eleitos a tremer e se arrependerem e buscarem perdão no Senhor Jesus Cristo. Ministro de Cristo anuncia aquele que vem com braço forte, com poder, com sua recompensa. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não crê com verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo, saiba que Jesus vem julgar os vivos e os mortos. Ele vem recompensar você. Ele vem dar o galardão que você merece. E o que vai acontecer? Seu verme nunca morrerá. O fogo nunca se apagará. Você será um horror para toda a carne e para todos sempre. Arrepende-se. Clama ao Senhor. Ó Senhor, sou pecador, tem misericórdia de mim, um pecador indigno. Para todos aqueles que fazem isso, o ministro de Jesus Cristo tem palavras de amor e de conforto e de graça. E é isto que mais se destaca na proclamação de Cristo. O ministro de Cristo não fala somente, nem fala na maioria das vezes sobre ira, mas ele fala sobre ira para que ele possa chegar no lugar de falar sobre graça. Ele fala sobre juízo para que ele possa falar sobre perdão. E assim, a todos aqueles que creem que realmente se arrependeram dos seus pecados, você como pastor está recebendo o profundo privilégio de compartilhar com o apóstolo Paulo e Pedro e todos os fiéis presbíteros de todos os tempos a gloriosa tarefa de pastorear o rebanho de Cristo, de apacentar. Jesus se humilhou para salvar este rebanho. Jesus sofreu para dar vida e consolar este rebanho. Jesus foi torturado, ele foi afastado da presença de Deus para que este rebanho possa viver para sempre com Deus. E Jesus derramou seu sangue para comprar este rebanho, que aos olhos do mundo não é aquela coisa toda, não é uma coisa impressionante, mas nos olhos de Deus é precioso. Pois ele comprou este grupo aqui com o preço mais alto no universo, o sangue de Jesus Cristo. Não tem preço maior. Este povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo é a coisa mais preciosa que ele tem. E hoje, Adriano, ele entrega nas mãos de você, junto com os presbíteros e os diáconos, ele entrega nas suas mãos o cuidado desta linda noiva
pela qual ele morreu. Como você vai tratar a noiva de Cristo? Veja o noivo. Veja como ele quer tratar sua esposa. Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor, diz o apóstolo Pedro. Então hoje você está sendo ordenado, Adriano, para ser o pastor auxiliar. Na Bíblia e na igreja bíblica não existe pastor titular nenhum. Senão o Senhor Jesus Cristo, todo pastor é um subpastor, é um pastor auxiliar, porque Jesus é o pastor. E você serve a Ele. Você é ministro de Cristo, servo de Cristo, para cuidar do seu rebanho, para seguir os passos dele, para seguir o exemplo dele, para cuidar do seu rebanho do jeito que ele quer, do jeito que ele mesmo faz. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus não se sentou apenas com os líderes da comunidade, com as pessoas ricas, inteligentes, as pessoas influentes, com muita influência. Mas Jesus ama todo o seu rebanho. Ele, nos seus braços, recolhe os cordeirinhos. Agora, isso realmente faz a diferença entre um ministro de Cristo verdadeiro e fiel e um jornaleiro. Um homem que, de fato, não é pastor de forma alguma. Porque o homem que não tem coração de pastor, ele olha para os cordeirinhos, ele olha para as pequenas ovelhas que estão amamentando, ele acha que isso não vale a pena, não. Um cordeirinho tem pouca carne e pode tirar poucas coisas de um cordeirinho, pouca lã, tem pouco lucro. Então o infiel pregador, o infiel ministro sempre está correndo atrás das ovelhas gordas, porque ele pode devorar e se satisfazer, sua concupiscência. Ele pode tirar muito proveito da carne, da gordura, dos produtos de lã que essas ovelhas gordas podem proporcionar. E assim, o pastor infiel corre atrás dos ricos, das pessoas que têm destaque na sociedade. Ele sempre está na mesa com a liderança, mas o pastor infiel nem conhece o cordeirinho. Mas Jesus conhece. Jesus conhece o mais humilde na sua igreja. Ele ama com amor eterno. Ele apacenta o rebanho inteiro. E aqueles que são tão fracos e tão pequenos na igreja, Jesus vai, ele pega nos seus braços, ele leva. Irmão, você vai ver que ser pastor não é fácil. E você vai ver que é difícil ter tempo para fazer todas as suas tarefas. E às vezes você vai ver a necessidade de uma pequena ovelha bem humilde, que quase ninguém conhece na igreja, que está aflita, que está sofrida, está precisando de encorajamento. Você vai pensar, bom, tem aquele jantar da liderança e tem aquela reunião com outros pastores importantes. E tem minha família também. E tem a pregação de preparar. Então, vamos mandar outra pessoa para este pequeno cordeirinho. Não faça isso não. Seja fiel. Siga o Senhor Jesus Cristo. Faça aquilo que Ele faz. Pega nos seus próprios braços os fracos, os pequenos na fé. Aqueles que estão crescendo tão pouco. E levanta eles com o consolo do Evangelho. Carrega eles quando eles não podem andar mais sozinhos. E assim seja um pastor realmente, um ministro de Cristo. Ele guia, ele alimenta, ele edifica, ele protege com o amor profundo e eterno que só ele tem. Adriano, sua esposa e seus filhos também são ovelhas e cordeirinhos. Não fique pastoreando a igreja e esquecendo da sua família. Fazem parte do rebanho. Com o amor que Jesus Cristo mostra ao seu rebanho. Ame, cuide
protege, apacenta também a sua própria família, junto com os demais. Porque você deve lembrar que você está pastoreando a igreja de Cristo. Tem pastores que dizem, a minha igreja. Mas um verdadeiro pastor nunca fala assim. Porque é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo, é o rebanho de Cristo. E você, quando você cuida desta multidão aqui, de pecadores arrependidos, de pecadores lavados no sangue de Cristo, quando você cuida desta noiva de Cristo aqui, você está cuidando da possessão mais preciosa que Jesus tem. E você está servindo a Ele. Como pregador ordenado, você é um servo. Você é um ministro. Você é um ministro de Deus. Você é ministro da palavra. Você é ministro da igreja. Você é ministro de Cristo. E que Deus abençoe teu serviço, de tal forma que muitos naquele dia poderão glorificar Deus por ter chegado no céu por meio do seu ministério fiel, e que isto seja a coroa gloriosa que Deus concede sobre o seu trabalho. Amém.